Há décadas que eu ouço falar que o Senhor Jesus vai voltar. Há décadas. Quantos anos eu conheço esta palavra? Há décadas. Ainda era muito jovem e sempre ouvi falar, através dos pastores mais velhos, que eles também já ouviam falar há décadas que Jesus ia voltar, mas Jesus até hoje não voltou. E você sabe por que pregam isso até os dias de hoje, que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou até hoje? Normalmente, não é? Os ensinamentos que são dados não são exatamente, as pessoas não meditam no que está escrito. Nós sabemos que está escrito que o Filho, ele mesmo, o Senhor Jesus disse, não é? Que ele não sabe nem o dia, nem a hora, mas o Senhor Jesus sabe os tempos. E ele nos falou dos tempos da sua vinda. Nem os anjos do céu, ninguém, nem o Filho, que é o Senhor Jesus, sabe o dia e a hora. Mas o Senhor Jesus sabe os tempos. E ele, naquele tempo, quando falou com os discípulos, ele falou desse tempo, dessa época. E nós estamos a viver o princípio das dores, que o Senhor Jesus falou que antecede a grande tribulação, que antecede a manifestação do anticristo, a grande tribulação e a vinda do Senhor Jesus. E você sempre ouviu falar que o Senhor Jesus vai voltar. Está errado? Não está errado. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Nós temos que estar preparados, porque assim foi que o Senhor Jesus disse. Isso está escrito aqui em Mateus 24. E logo o Senhor Jesus fala assim, em 24, diz assim, 34, eu vou falar o que está escrito, para que você não siga nenhum, não é, pregador do Evangelho que fale por falar. Há que mostrar o que está escrito. Tem que haver o entendimento. Tem que haver o discernimento da palavra de Deus. Não é chegar e pregar o que você acha, o que eu acho. É o que está escrito. O Senhor Jesus disse assim, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Essa geração é a geração desde o tempo do Senhor Jesus até a manifestação do anticristo. Porque a próxima geração que vai existir é a geração do milênio, sem o diabo, mas com a abertura dos céus, da manifestação das destruições que haverá no mundo inteiro. É um novo mundo, uma nova era. O Senhor Jesus diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. O que o Senhor Jesus falou, está escrito aqui que eu vou ler para você entender o porquê o Senhor Jesus ainda não voltou, porque ainda não chegou, nós estamos na sua época. Essa época ainda não acabou. Nós estamos no princípio das dores. Para terminar essa parte aqui, mas a respeito, disse o Senhor Jesus, dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A única coisa que o Senhor Jesus não sabe é o dia e a hora, nem tampouco os anjos sabem. Porque o Senhor Jesus espera uma ordem do Pai, que é em cima do dia e da hora, que ele vai receber essa ordem. Mas o Senhor Jesus já sabe em que ano vai ser. Ele já sabe a época, por isso ele nos falou assim, nos alertou anteriormente sobre o princípio das dores. E nos princípios das dores diz assim,
E o princípio das dores é o tempo que nós estamos a viver. Ainda não chegamos à grande tribulação, porque ainda não manifestou o anticristo. Então diz assim, aqui no princípio das dores, que é os nossos dias. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, quer dizer, país contra país, reino. A Europa é um reino. Médio Oriente, um grupo de países juntos é outro reino. As Américas é outro reino. Se levantará reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que existe hoje? Guerras, rumores de guerras, terremotos. Em outra parte, em Lucas, fala também das epidemias. O que tem havido? Cada vez mais epidemias, terremotos, guerras e rumores de guerras. Então, nós estamos a viver no princípio das dores. E Jesus não vai voltar no princípio das dores. Não vai voltar, porque está escrito aqui. Ninguém pode vir dizer que Jesus vai voltar amanhã. Mas o Senhor Jesus nos deixou alerta, pois ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia que veio o vosso Senhor. Portanto, até ele dá um exemplo assim. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Mas o Senhor Jesus disse que a vinda, sua vinda, está escrito aqui, e você vai entender, que é após. Em seguida, está escrito aqui, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, isso é na era da grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidades da terra. Então, aqui o Senhor Jesus deixa bem claro que a sua vinda será na era da grande tribulação. O que está escrito lá em Apocalipse, na abertura do primeiro selo, a manifestação, o surgimento do homem da iniquidade, que é o anticristo. E o Senhor Jesus disse assim, quando começar a grande tribulação, quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, que é o anticristo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E ele começa a dar vários exemplos. E quando chegar a grande tribulação, há um porém que muitas mulheres têm que ter o cuidado. Isso principalmente é para as mulheres, porque isso está escrito, não deve ser ignorado pelas mulheres. Está escrito assim: ai das mulheres que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias. Ai das que estiverem grávidas
e das que amamentarem naqueles dias. Quer dizer, as mulheres que estarão grávidas durante o período da grande tribulação, quando se manifestar o anticristo, não é? As mulheres têm que pensar duas vezes se querem ter filhos ou não. Porque o que vai acontecer vai ser devastador para as mulheres. Porque vão perder tanto o bebê na barriga quanto o bebê nos braços. Vão perder os fetos. E não vai ser só pela vinda do Senhor Jesus, mas sim pelo que vai acontecer, que está escrito ali na abertura dos selos, durante a grande tribulação. Porque quando o Senhor Jesus, um exemplo, para você entender o livro do Apocalipse, é a abertura dos 7 selos. É um livro que só o Senhor Jesus pode abrir, que são os 7 selos, que são 7 capítulos. Então, o primeiro selo que o Senhor Jesus abre é a manifestação do anticristo. O segundo selo é a manifestação de uma grande guerra que vai existir, mas não é uma guerra, não é, que vão fazer contra o anticristo. O anticristo é que vai matar muita gente. Claro que ele vai precisar do segundo cavaleiro, que é a abertura do segundo selo. E no terceiro selo, quando abrir, vai haver uma grande fome, que é a abertura do terceiro selo, que vai ser o outro cavaleiro que vai gerir essa fome no mundo inteiro. No quarto selo é que vem esse problema que vai afetar as grávidas e as que amamentarem naqueles dias, que é a manifestação de uma grande epidemia mundial que nunca existiu e talvez seja uma das maiores até dessa época será. Dessa era que o Senhor Jesus, não é? Mas no fim dos tempos haverá uma outra, mas isso é outra conversa. Mas desta haverá. E eu vou ler aqui para você poder entender e depois você entenderá o que está escrito aqui. No quarto selo, diz assim, quando o Senhor Jesus abrir o quarto selo, diz assim: foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Essa mortandade vem através de uma epidemia, de uma peste que vai se espalhar pelo mundo inteiro. Uma peste que nunca existiu nem no passado. Pior que a peste negra, que a gripe espanhola, que na altura da Idade Média matou milhões de pessoas. Mas só que essa epidemia que virá das feras do campo, que por causa da fome, lembre-se que o segundo selo, quando for aberto, vai manifestar, não é? O segundo cavaleiro é um homem de guerra, que vai ser um braço direito do anticristo. Vai fazer guerra contra aqueles que não aceitarem a sua autoridade. Então, ele vai destruir certos países. E com a guerra virá uma fome extraordinária. Com certeza vai morrer o quê? Os animais selváticos da selva. E aonde é que há esses animais? Há na África, há no Brasil, há na Indonésia, então são esses países, há na Índia. Então virá uma epidemia através da morte desses animais, dessas feras do campo. Uma mortandade que virá através de um vírus, de uma maldição, e a quarta parte da terra vai morrer. E com certeza o Senhor Jesus falou: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E com certeza essa mortandade vai atingir mais as crianças e as grávidas. Então, quando você que é mulher vê que manifestou o anticristo, pense 2 vezes que é ter filhos. Porque o anticristo vai ter o seu reino de 3 anos e meio de paz, é o que está escrito. Mas após
os 3 anos e meio de paz, o Senhor Jesus vai abrir o segundo selo e vai se manifestar o segundo cavaleiro. Aí vem o vermelho, o cavaleiro branco, o vermelho, que é um homem de guerra. E depois virá uma grande fome. E depois virá essa epidemia. Vai matar bilhões de pessoas. Não será milhões como foi no passado, mas bilhões sobre a face da Terra. Principalmente virá das Américas, onde há mais animais da selva, tipo do Brasil, da Amazônia. Então por ali vai morrer muita gente, principalmente crianças e grávidas, não é? Vão perder os seus bebés. Da Índia, da Indonésia, todos esses lugares, da Colômbia, dizem na Colômbia também, há muitos animais da selva, porque essa epidemia virá desses animais. E crianças e fetos não vão resistir a essa mortandade. Então pense bem, você que é mulher. Você sabe, pelos sinais, a manifestação do anticristo. Nós estamos agora a viver na era das dores, mas virá a grande tribulação após o 3º ano e meio do reinado do anticristo. Virá. E o Senhor Jesus não virá automaticamente nesse tempo. Não virá. O Senhor Jesus virá após o que está escrito aqui, para que você saiba o que está escrito aqui. O Senhor Jesus só virá na abertura, porque Ele é que abre os selos. Na abertura do 6º selo. E o Senhor Jesus não vai saltar os selos. Não vai saltar os selos. Os selos não dá para saltar. Porque o Apocalipse inteiro está escrito em 7 selos. O que vai acontecer é que o Apocalipse está dividido em 2 partes. Quando se cumprir o que está escrito até o 6º selo, a partir do 7º selo, é uma outra era. A era do milênio. Uma era da destruição que vai reinar o toque das trombetas e do derramamento das taças, que vai começar a destruir o mundo inteiro. Aos poucos, década após décadas, porque será 1000 anos até o fim dos tempos. Quando chegarmos no fim dos tempos, praticamente no mundo não haverá praticamente, ninguém poderá viver sobre a superfície da terra. Por isso que em algumas partes aqui do Apocalipse vai haver muita construção subterrânea. Vai haver muita construção subterrânea. E as pessoas vão preferir viver nas casas que vão existir no subterrâneo. As pessoas não vão viver aqui por cima, por causa do calor, da temperatura, por causa dos cometas que vão cair, por vários motivos. Porque será o tempo do fim. Mas nós falamos aqui até o 6º selo. Por quê? O Senhor Jesus diz assim, na abertura do 6º selo. João viu, disse assim, vi quando o Cordeiro, o Senhor Jesus, abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalado por um vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e todos se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Onde é que há tanta caverna para as pessoas, não é, habitarem? Não se esqueça que o Apocalipse foi dado a João pelas coisas que João conhecia. João não tinha ideia que a humanidade um dia poderia construir casas, cidades inteiras, enormes, subterrâneas. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não são bunkers que constroem. Vão construir um mundo no submundo. Porque aqui, se você ler aqui, quando o Senhor Jesus voltar,
todo joelho se dobrará, no céu, na terra, como está escrito, debaixo da terra. Quem é que está debaixo da terra? E quem vai dobrar os joelhos debaixo da terra? O homem. Não é o diabo no inferno. Esses já estão condenados. Deus nem quer saber deles. Para que Deus quer que o inferno, que são os demônios, que são as pessoas perdidas, que é o diabo, se ajoelhe para ele? Esses já estão destruídos. Deus não precisa. São as pessoas que vão habitar no submundo ali, no subterrâneo. São 1000 anos após que vai começar, após a manifestação do anticristo. Porque o diabo vai ser preso por 1000 anos. Então, o que está escrito aqui, que o Senhor Jesus vai voltar, é a mesma coisa. Está aqui escrito: o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz. Os profetas, tipo Isaías, Ezequiel, Joel, todos falaram desse dia. E o Senhor Jesus falou aqui. Ele mesmo falou a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade. É a mesma coisa que está escrita aqui na abertura do 6º selo. Então agora você sabe quando é que o Senhor Jesus vai voltar. Vai voltar na abertura do 6º selo, que vai ser após a manifestação do anticristo. Manifestação do anticristo após, não é, os 7 anos do anticristo. Vai haver uma perseguição àqueles que creem no nosso Senhor Jesus. Aos que estarão na terra, os salvos. Este é os salvos. Haverá 2 perseguições. E as pessoas não têm noção disso. Porque isso está escrito e eu vou mostrar para que você saiba. E depois você vai conferir na sua palavra, para que você não venha mais, não é? E na conversa dos outros. É o que está escrito e acabou. Não se passa o que está escrito. Está escrito que quando o Senhor Jesus abre o 5º selo, não é? O 5º selo é a perseguição. As pessoas não prestam atenção. Aqueles que creem, que estão hoje vivos, que estarão vivos naquele tempo. A abertura do 5º selo. Ele diz assim: quando ele abriu, o Senhor Jesus, o 5º selo, vi debaixo do altar, ele viu lá no céu, João, os que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Essas pessoas são as pessoas que pregam o Evangelho nos dias de hoje, que estarão vivas nessa altura. Os que estarão ganhando almas, os que estarão falando do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus ainda não veio. Ainda não foi aberto o 6º selo. E é nessa altura, após a abertura do 5º selo, não dará muito tempo a abertura do 6º selo. Como da abertura do 5º selo até a abertura do 7º selo pode demorar décadas. Mas aqui, do 5º para o 6º selo, não. Porque vai começar uma perseguição à igreja do Senhor Jesus, dos salvos que estarão aqui na terra. E o anticristo vai matar. Vai matar. E vão morrer, porque não vão negar. E está escrito aqui: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano? Soberano Senhor, santo e verdadeiro. Isso são as pessoas justas. Isso não são as pessoas que porque deram conta que o Senhor Jesus voltou e agora morrerão pelo Senhor Jesus. Não. Esses estão aqui mais para a frente. Aqui diz assim: soberano Deus e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Quem pede justiça são os justos. São os que serviram a Cristo. São os verdadeiros pastores, os servos de Deus. Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles foram. Mas esses são os que ficaram, os que vão ser mortos após esses, não é?
porque o Senhor Jesus vem buscar o restante da igreja, dos que não foram mortos. Então, quer dizer, é algo que está misturado. Há uns que o anticristo vai conseguir matar, mas o resto não, porque o Senhor Jesus vai voltar nessa altura, porque está escrito na abertura do 6º selo, e vai arrebatar a sua igreja. Mas o anticristo vai matar alguns. De alguma maneira, ele vai conseguir em alguns países, alguma coisa, ele vai matar. E esses é que estarão clamando debaixo do altar. E depois, logo depois, na abertura do 7º selo, é que vai haver, não é, ali o selo, a marca da besta. E vai haver também os selados, os 144 mil selados. Porque é nessa época que o Senhor Jesus vai enviar o seu anjo com um selo para selar os 144 mil. Então, logo aqui na abertura do 7º selo, João viu, não, aqui ainda dentro do 6º selo, mais tarde, porque isso vai passar muito tempo, João vê assim, depois dessas coisas, ainda estamos dentro do 6º, quando o Senhor Jesus já voltou, não é? Então, ele diz assim, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Quer dizer, aqui ele viu uma grande multidão. Aqui então já estavam todos, não é? Os que foram mortos pelo anticristo diante do trono. Porque já tinha uns que foram mortos primeiros na abertura do 5º selo. Aqui são outros que foram mortos após a vinda do Senhor Jesus, aqueles que ficaram. Então tudo junto formou uma grande multidão. E clamava em grande voz. Um dos anciãos, diz aqui assim, tomou a palavra, um dos 24 anciãos, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, isso fala João para o ancião, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse o ancião para João, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas os primeiros que foram mortos, eles não alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque são pessoas que já tinham aceitado, já tinham, não é, a sua vida limpa com o Senhor Jesus, já eram salvos. Que está escrito, é só ler, quando ele abriu o 5º selo, debaixo do altar, são pessoas que já estão salvas, estão lá no céu. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. É diferente. Esses que foram mortos porque não tiveram opção, porque quando viveram aqui, é tipo, hoje pregamos esse evangelho e dizemos às pessoas, aceita o Senhor Jesus, busque o Espírito Santo para garantir a sua salvação. É a única maneira de você garantir a sua salvação, se em algum momento o Senhor Jesus voltar, é ter o Espírito Santo. Não há outra maneira de garantir. Então, o que acontece? As pessoas não dão atenção. As pessoas ouvem a pregação do Evangelho, mas não ligam muito, não se preocupam muito. Mas quando vier a grande tribulação, os seus olhos vão se abrir e vão ver que aquelas pessoas que pregavam o Evangelho já não estão aqui na terra. Vão procurar essas pessoas, não vão encontrar e vão acreditar e vão ver a continuação da perseguição àqueles que creem em Cristo.
E nesse momento eles vão ser pegos. Ou você crê no Senhor Jesus? Se a pessoa disser assim, tu vai ser morta. Ou você aceita a marca da besta, ou você será morto. E isso tudo que está escrito aqui, claro, tem a continuação da parte que fala sobre a mulher que está vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés e 12 estrelas sobre a sua cabeça, que é a perseguição à igreja do Senhor Jesus. Uma perseguição. E aqueles que foram mortos anteriores, que vão ser caçados, esses vão subir, vão se juntar àqueles que morreram, que foram mortos pelo anticristo antes do arrebatamento. O anticristo vai matar antes do arrebatamento, antes da vinda do Senhor Jesus e após a vinda do Senhor Jesus. Leia para que você entenda. O Senhor Jesus não vai saltar a abertura dos céus. E isso está muito claro. Você ler aqui o 5º selo, e você ler o 6º selo, e você ler Mateus 24, você vai entender que ainda não chegou a altura do nosso Senhor Jesus voltar. E quem disser, que prove, porque isso está claramente escrito aqui, e foi o Senhor Jesus que disse. Não sou eu que estou a dizer, mas é o que está escrito. Não é o que as pessoas pensam e querem dizer. O Senhor Jesus mesmo é que disse. Ele só disse que não sabe o dia e a hora, nem os anjos sabem, ninguém sabe a não ser o Pai. O dia e a hora. Então ele disse, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem disse isso? Foi o Senhor Jesus. Nós estamos a viver no princípio das dores. Os sinais estão aí para todos. E quando se manifestar o anticristo, você vai conhecer o anticristo. Ele vai acabar com essas guerras. Haverá 3 anos e meio de paz. Mas após os 3 anos e meio de paz, o Senhor Jesus vai abrir o 2º selo. E ele vai eleger um homem de guerra, que é o Cavaleiro Vermelho. E depois vai abrir o 3º selo e vai ser em pouco tempo. E depois o 4º selo também. Logo em seguida, porque ele vai eleger aqueles que estarão com ele. Só depois vai abrir o 5º selo, que vai ser o início implacável do anticristo para matar aqueles que creem no Senhor Jesus, os que pregam o Evangelho, os salvos que ainda estarão aqui na terra. E o resto da igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai voltar nesse tempo da grande tribulação. E nesse dia que haverá um grande terremoto, que não haverá luz sobre a face da terra no mundo inteiro. Porque o sol vai escurecer, a lua também. As estrelas vão cair. Os continentes vão mudar de lugar, as ilhas vão mudar de lugar. O mundo vai ficar irreconhecível. Então essa é a volta do Senhor Jesus. Grande e temível dia que é a volta do Senhor Jesus. Então, a única coisa que você tem que fazer hoje, não é? Você não está salvo, é buscar salvação e manter a salvação. Porque difícil não é alcançar a salvação, mas é manter a salvação. Por isso é que o Senhor Jesus nos ensinou e disse, aquilo que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque você pode viver 20, 30 anos da sua vida salvo e nos últimos dias você perder a sua salvação. Então tenha cuidado, porque a salvação, não é? Você não é salvo para sempre. Você é salvo enquanto você estiver com o Senhor Jesus. Se abandonar o Senhor Jesus, você perde a salvação. Mas se você estiver vivo, você pode tomar a salvação de volta. Tudo tem um preço.
Então, você serviu a Deus, você conheceu o Senhor Jesus, você conheceu o Espírito Santo, mas hoje em dia você está afastado, você está frio, você está apagado, e você pensa que não há mais oportunidade, porque você leu ali, não é? No livro, nas epístolas, que aqueles que um dia foram eliminados, não é? Que não haverá mais salvação. Quem falou isso? Não foi o Senhor Jesus. Para o homem, enquanto o homem estiver vivo, há oportunidade da salvação. Ainda você tenha caído várias vezes, você está vivo, então, só por você viver, o Senhor Jesus lhe dá mais uma oportunidade. É você buscar, voltar. Não é impossível voltar. Só é impossível para o diabo e os seus demônios, que é impossível. Já está decretado, já está sentenciado. Nunca mais voltarão para Deus. Mas você não, você é um ser humano. Você pecou, você errou. Você sofre por causa disso. Mas há salvação. E o Espírito Santo retorna. Não vai nessa conversa com o Espírito Santo, não retorna. Retorna sim. Mas tudo tem o seu preço. E como que ele há de retornar? Você tem que perseverar nas coisas que você fazia no princípio, não é? Volte ao início das primeiras obras e persevere e dê tempo ao tempo. Não tenha pressa porque demorou 6 meses, 1 ano, 2 anos, não voltou. Você perdeu. Então agora você tem que perseverar até ele voltar no seu tempo. Você tem que ser paciente, perseverante. Então ele vai voltar. E se porventura você nessa perseverança, o Espírito Santo não voltar, o Senhor Jesus voltar, você será salvo. Porque o Senhor Jesus sabe tudo que você faz. Muitos vão ser salvos assim, porque vão perseverar e não vão negar o Senhor Jesus. Assim vai acontecer na grande tribulação. O Senhor Jesus vai voltar, os que ficaram vão perseverar e não vão negar o Senhor Jesus. E vão ser mortos. E vão ser salvos. Então imagina você, nos dias de hoje, da oportunidade da graça, que você pode alcançar a salvação com facilidade. Ainda que tenha servido a Deus e tenha perdido, porque você retrocedeu, não quer dizer nada. A única coisa, você tem que voltar ao início de todas as obras que você fez, como você andou anteriormente. Custa. É o preço a pagar. Ou você acha que a salvação é assim de graça por ser pela graça? Uma coisa é ser pela graça, mas não é de graça. Você paga o preço todos os dias. E se você vacilar, você perde. É assim. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou, para terminar, aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Jesus falou para os 7 pastores das 7 igrejas do Apocalipse. Fala para nós e falou aqui também. E será pregar aquele, antes do evangelho ser pregado, que ele diz aqui, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O segredo da salvação é a perseverança. É a perseverança até o fim. Tendo ou não o Espírito Santo, se você perseverar porque você crê, você será salvo. Porque o Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, você perdeu o Espírito Santo, você perdeu as esperanças. Mas se você perseverar em fazer o que é errado, o que é certo, e abandonar tudo o que foi errado que você fez todo esse tempo, ainda que o Espírito Santo não retorne hoje nem amanhã, mas na perseverança ele vai voltar. E se porventura ele não voltar, você morrer, você será salvo, porque você creu. E está escrito. Isso está escrito. E o Senhor Jesus vai confirmar o que está escrito. Ele não pode negar o que ele mesmo disse. Quem disse para você que só os que têm o Espírito Santo serão salvos? Na grande tribulação, as pessoas não terão o Espírito Santo, mas vão ter que dar a sua vida. Nos dias de hoje. Agora, se a pessoa morreu em pecado, não perseverou, não buscou, é claro, você perde a salvação.
E as pessoas que conheceram o Senhor Jesus estão no início da caminhada, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, e morreram. Quantos morreram assim? Nem deu tempo para receber o Espírito Santo. Então, não foram salvos? Foram, porque creram. Outros foram só batizados nas águas e foram salvos. Outros nem nas águas foram batizados. Não deu tempo, morreu. Mas aceitaram o Senhor Jesus. E estão salvos. Mas você tem que ter o cuidado. Não é deixar para depois que vou buscar o meu Senhor Jesus. Não, você tem que buscar hoje. Porque se o Senhor Jesus não voltar daqui a 10 anos, você daqui a 10 anos pode não estar vivo. Nem daqui a um ano, nem daqui a um mês. Como é que você vai garantir a sua salvação se você morrer amanhã? Então, para aceitar o Senhor Jesus, você aceita hoje. Hoje você garante e você começa a andar com o Senhor Jesus, abandona todos os seus pecados, todos os seus erros. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, ninguém sabe, ninguém vê. Mas Ele vê, Ele sabe. Ele sabe. Você não precisa falar para pastor, você não precisa falar para ninguém. É uma decisão sua. Você decide pela sua vida, pela sua salvação. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum cardeal, nenhum papa, ninguém pode decidir pela sua decisão. É você que toma uma decisão. Hoje mesmo eu decido abandonar o pecado, o erro, a iniquidade. E a partir de hoje vou fazer o que é certo. Vou ler a Bíblia, vou procurar entender, compreender tudo que a Bíblia disser que é certo, que agrada a Deus, é o que eu vou fazer. Então, a partir desse momento, você persevera. Se ainda não recebeu o Espírito Santo, você será, se você morrer, você será salvo. É assim que funciona. E o Senhor Jesus sabe, os que são sinceros, os que são verdadeiros. Porque se você é falso, você não vai fazer isso. E o Senhor Jesus também sabe. E você não será salvo. Por quê? Para que você quer ser falso para alguém que sabe todas as coisas? É impossível enganar a Deus. Ninguém consegue ser falso com Deus. Você será falso. Você pode ser falso na igreja com o pastor, com o bispo, com o cardeal, com o papa, com quem for. Mas com Deus é impossível. É impossível. Ninguém consegue. Então, seja sincero, verdadeiro com você mesmo. E andando segundo o que está escrito, você estará salvo. Porque está escrito: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.